Sobretudo a questão dos jovens que estão nas cadeias hoje. Mais de 3.000 jovens que estão presos nas cadeias. Porque foram movidos por esse Venâncio Mondlane a ir às manifestações. Venâncio é que moveu as pessoas. Quem convocou as manifestações? É o Venâncio e Forquilha. Os dois promoveram as manifestações. Instrumentalizaram os jovens com verdades de fato que existem. E os jovens foram à luta. No entanto, esses jovens foram presos. E ele veio, depois de ter assinado aquele acordo noturno, para vir dizer que não, está garantido que esses jovens vão ter um indulto. Que aqueles que estão nos hospitais, eles vão merecer um tratamento gratuito. Mas em nenhum momento o Chapo veio confirmar isso, que o governo vai dar tratamento gratuito àqueles. Em nenhum momento o Chapo veio dizer que vai libertar aqueles jovens. E ele vem, Venâncio Mondlane, dizer que, olha, nós já acordamos. Como é que você aceita um acordo verbal que não está escrito? Então, qual é a esperança que nós temos dessa Ana Malala também? Com direção que aceita assinar um acordo verbal, onde a outra parte diz que não assume tal compromisso. É esse cenário que está Esta ação de Venâncio Mondlane põe em causa aquilo que será a eficácia da própria Ana Malala. Se será diferente dos partidos. Esse erro é grave que aconteceu. É um erro grave. Falou de terminar com os raptos, com as matanças, que foi assinado lá, verbalmente, com aquele senhor. E nós dissemos naquela altura, se isso constituir a verdade, no mínimo nos apresente a ata assinada pelas partes. Ou mesmo acreditamos que na conversa deve ter havido uma gravação. Que essa gravação seja colocada em público para ver quem é mentiroso aqui. É Venâncio ou Chapo? Em relação a esses acordos que você, Venâncio, está nos a trazer aqui, terem sido assinados. Sinceramente, estamos preocupados com os jovens que injustamente estão encarcelados, enquanto os promotores das manifestações estão fora. Forquilha e Venâncio Mondlane têm que ir à cadeia. Filipe Jacinto Nunes tem que ir à cadeia. Porque esses foram aqueles que desgraçaram este país. Filipe Jacinto Nunes mandou matar tantos cidadãos. Forquilha e Venâncio Mondlane promoveu manifestações e, por conseguinte, seus membros estão a ser mortos, seus membros estão na cadeia, mas eles estão impunes a passear a sua classe. Então, o que é isso? No horizonte aqui de um partido que fará diferença no nosso país. Por essas andanças, o país ele tem que ressurgir entre esses jovens da geração 2000. Apareçam, mas não estamos a ver aqui, efetivamente, algum grupo de amigos, clube de amigos, que venha efetivamente com uma estratégia capaz de poder mudar o atual cenário. Porque todos eles são tímidos, todos eles são horrorosos, todos eles são pícios, todos eles, aquilo que eles estão a trazer para o país, pura simplesmente está a puxar o país para cada vez uma situação de pobreza, em estado de pobreza. Então nós temos que requerer aqui que haja efetivamente, que Deus nos mande um jovem, Deus nos mande alguém capaz de poder inverter-se. Temos um jovem, o presidente Chapo, não é um jovem comparando com os dois demais presidentes, não vai fazer algo diferente. Vimos aqui algumas políticas de 100 dias de governação, vamos debater isso daqui a nada. Que haja necessidade, Chapo deveria ter compreendido que aqueles jovens que estão presos, eles estão presos injustamente. Ou mesmo, se estão presos justamente, então que pegue também Venâncio Mondlane e Forquilha para a cadeia, Filipe Jacinto Nunes para a cadeia. Porque esses também se intervieram nesse conflito. Houve danos materiais, destruição de vidas humanas. Ambas as partes são responsáveis. Então, se Daniel Francisco Chapo, ele efetivamente tivesse uma consciência de soberania, uma consciência justa, não deveria deixar Venâncio Mondlane, Forquilha, Filipe Jacinto Nunes fora das cadeias. Se quer manter aqueles jovens nas cadeias, então carregue esses senhores. O Sufomado não é chamado nesse trio? O Sufomado tinha que ser chamado, porque foi ele que promoveu as manifestações. Nós, neste momento, estamos a falar de perda de vidas humanas, de perda de infraestruturas, em face da convocação das manifestações que existiram depois eleitoral.
Aliás, para além desses indivíduos, existem outros que produziram esse tipo de situação. Estamos a falar, por exemplo, do Matsinhi, na Comissão Nacional de Eleições. Quando ele divulga, quando ele dá resultados, que ele pessoalmente indicou várias irregularidades que ocorreram durante a administração eleitoral. Mas mesmo assim, ele foi... Então são esses que são a fonte do conflito que leva hoje milhares de jovens a sofrer nas cadeias. Jovens que, em algum momento, faziam algum ganho para os seus pais, agudizaram a pobreza dos pais que deixaram, porque são esses jovens que corriam de um lado para o outro, à procura do pão, para alimentar os seus pais. Mas hoje são inativos, estão detidos nas cadeias. Mas os promotores dessas manifestações estão fora. Então, neste momento, exige-se, suplica-se, que o poder retire, liberte aqueles jovens, para que eles possam vir minimizar o sofrimento dos seus pais. São esses jovens. Vocês sabem que a família africana, ela quando nasce, tem a perspectiva de que esses filhos de amanhã vão me sustentar. E são eles que efetivamente estavam a sustentar os seus pais. Eles neste momento estão inibidos de poder garantir o sustento dos seus pais. Mas vocês estão a mantê-los na cadeia. Que brincadeira é essa? Sejam humanos. Retirem aqueles jovens das cadeias para que eles possam correr e buscar o pão para os seus pais. Aqueles jovens estão ali, os pais estão morrendo de fome. Muitos deles idosos. Temos o nosso sistema de Instituto Nacional de Segurança Social que está a pagar 150, 300 meticais, 400 aos idosos. E acredita quem que vai sobreviver com 400 meticais por mês que eventualmente dão. Em alguns casos nem esses 400 chegam. Mas foram tirar os filhos desses senhores, desses idosos, encarcerá-los na cadeia. Então, Daniel Francisco Chapo tenha uma questão social, compreender de que está a desgraçar famílias. Para além disso, tenha piedade com esses idosos que tinham assistência desses filhos que estão presos nas cadeias. Liberta aqueles jovens. Doutor Pangai, a questão que eu coloco até dizer que temos um problema de déficit aqui de educação. Se temos déficit de educação, quanto tempo precisamos ter aqui uma educação impecável, uma educação boa, de modo que pessoas com a educação possam formar partidos que deixem de ser clubes, conforme dizia que atualmente todos os partidos são clubes de amigos. Quando é que podemos ter um partido de verdade que a causa primária é o povo moçambicano, a causa primária é o bem-estar desta nação? E quanto tempo é necessário para que tenhamos essa educação, de modo que, como fruto dessa educação, tenhamos pessoas qualificadas para estar nos partidos? Nós, num primeiro momento, a sociedade civil deve criar condições para poder fazer com que o regime atual... A sociedade civil. A sociedade civil. Tem que temos sociedade civil? Temos sociedade civil? Tem que... Existem cidadãos moçambicanos honestos, existem cidadãos moçambicanos que podem, de alguma forma, criar condições para que o regime atual se desprenda o rabo da União Europeia, do Ocidente. O regime atual, ele está a funcionar para o bem do Ocidente. E é esse Ocidente que está a ditar as políticas públicas do país, particularmente as políticas da educação. Os currículos que o país está a ter neste momento são influenciados, são ditados pela União Europeia, em troco de migalhas daquilo que eles dizem aqui, é que estão a poder apoiar o setor da educação. Então, quando eles tiram essas migalhas, vêm por detrás currículos que procuram manter a sociedade moçambicana desinformada, deseducada. E é exatamente isso. Muitos dos nossos dirigentes africanos estão ao serviço do Ocidente. E nós vamos eleger elementos que estão ao serviço do Ocidente. Porque é esse Ocidente que atribui todas as condições a esses indivíduos para concorrerem. Dão apoio, financiam estas eleições.
E por conseguinte, a sociedade inocentemente vai eleger ou forçado a fazer algo e depois aparecem aqueles senhores como moçambicanos a dirigir os moçambicanos, mas que na verdade são instrumentos ocidentais a dirigir os moçambicanos. Aparentemente são moçambicanos, mas eles demitiram-se na cidade moçambicana há já bastante tempo, porque foram lá formatados para servir os interesses ocidentais. Então, esses não estão em condições de poder tirar políticas públicas que têm intenção de poder garantir com que tenhamos uma educação de qualidade, a qual vai permitir com que nós saiamos da dependência que nós temos com o Ocidente. Veja as políticas do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, que quando elas vieram, obrigaram que o nosso país pudesse desmantelar todas as indústrias, porque o país só poderia passar a produzir matéria-prima bruta e poder fornecer ao Ocidente. Só o Ocidente é que pode transformar essa matéria-prima. E nós ficamos aqui com todas as indústrias paralisadas, destruídas, perdemos a oportunidade de ter mão de obra. Lembra que tivemos ali a vidreira, lembra que tivemos ali várias fábricas testes ao longo do país, lembra que tivemos a Facobol, lembra que tivemos a Mabor. Moçambique era um dos países que tinha uma indústria de certa maneira qualificada, mas as políticas do Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial, quando impuseram que tivéssemos feito aqui o plano econômico de reestruturação econômica, o pré, na altura, o país acabou assinando esse convênio em que nós não deveríamos mais possuir indústrias aqui. Razão pela qual hoje o governo sente-se orgulhoso de vestir o seu povo com roupa de calamidade. E nunca, estamos há quantos anos os governantes a ir na lixeira da Europa, ir trazer roupa, ir apanhar roupa na lixeira da Europa para vir vestir o seu próprio povo. Então, é essa dependência que o Ocidente encontrou. Outra dependência é no ramo da medicina. Nós, no ramo da medicina, estamos com o rabo preso para o tratamento da tuberculose, para o tratamento da malária, para o tratamento da HIV-Sida. Não há condições para o país poder suportar isto. Os fármacos usados para o tratamento disto provêm dos Estados Unidos, através da USAID, principalmente, dentre várias outras ONGs. Razão pela qual, em nenhum momento, o regime pode, de alguma forma, desfazer de um momento para outro a relação com esses países. Porque se desfaz, ele logo, a partir de agora, nós não fornecemos mais esses fármacos. Como é que aqueles que estão com tuberculose, com HIV-Sida, com malária, vai se tratar? O que vai acontecer? É, novamente, ir ajoelhar perante eles para que eles mantenham essa dependência. E isso foi criado propositadamente como um instrumento de manter dependente o nosso país. Então, é importante que nós possamos perceber isso. Veja, por exemplo, apareceu há pouco tempo um relatório em que a União Europeia, ele acabou pegando 100 e tal mil euros que faturaram com vistos de cidadãos africanos para entrar na Europa. Mas esses vistos foram rejeitados. Você, para ir à Europa, tem que pagar um montão de dinheiro e com risco de ser maioritariamente cidadãos a serem rejeitados. E eles ficam com esse dinheiro. Quando você faz o balanço do valor que os africanos pagaram para obter o visto e o valor que a União Europeia doou, o valor doado é muito inferior em relação ao valor que eles receberam para atribuir visto. No entanto, mesmo assim, esses vistos foram rejeitados. Então, o país está a aceitar fazer uma coisa dessas. A África está a aceitar fazer uma coisa dessas. Mas tudo isso tem muito a ver com a educação. A sociedade civil tem que ser educada a poder negar e encontrar estratégias de como poder negar isso sem derramamento de sangue. Palavras, diálogo, e que possa mostrar claramente aqueles que se assumem como donos do país, eles por si só entregaram o lugar.
Não precisamos de pegar armas. Não precisamos, mas a inteligência, ela é importante para mostrar a esses inúteis de que eles já não são úteis para esse país. Eles têm que, deve se expor a eles. A classe jornalística, o jornalismo investigativo deve funcionar. Os estudantes universitários são eles os promotores da mudança, são eles os produtores do conhecimento. Todos eles, unidos, podem desmascarar todas as falcatruas que estão acontecendo, sem pegar nenhuma arma sequer. Mas a questão da inteligência, essa é importante. Nos dias de hoje, as armas já não são importantes para serem feitas. A arma fundamental é a inteligência. É a capacidade de você descobrir e mostrar as falcatruas que são praticadas no nosso dia a dia. Não há ninguém que pode aceitar hoje que durante os 100 dias, vamos entrar nesse tema, Podemos entrar. durante os 100 dias, não apareça ali uma descrição dos estatutos e regulamentos de cada ministério criado. Pura simplesmente estão-nos a aparecer com o plano econômico social. Qual é a origem desse plano econômico social enquanto os ministérios criados não estão estruturados? Mas não há ninguém a questionar isso. Na Assembleia da República aceitaram discutir aquele instrumento sem que as instituições que vão realizar aquelas atividades estejam implantadas. Muitos ministérios não existem até agora. Para existir um ministério tem que ter o seu estatuto, tem que ter o seu regulamento. Então, onde é que saiu o plano econômico social que foi aprovado? E os deputados, como é que aprovam um instrumento em que não existem aqueles que vão implementar? Os ministérios foram criados, mas formalmente eles não existem. Um ministério, para poder existir, tem que ter estatuto. Se não há estatuto, esse ministério não existe. Só existe como um acordo daquele que Venâncio Mondlane Chapo assinou ali verbalmente. Veio o Chapo verbalmente a dizer que existe o Ministério X, Ministério Y e Z. Mas onde está o instrumento que efetivamente comprova a existência deste Ministério? Porque o instrumento é o estatuto desse Ministério que criou. É o regulamento interno deste Ministério. Não existe. Mas a Assembleia da República diz que aprovou o Plano Econômico Social. Como?